Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Hoje, dia 22 de março, nós vamos conhecer a história de São Zacarias, Papa. Esse grande homem foi um Papa com uma graça, com um carisma diferente. Ele tinha um carisma político sensacional. Foi um grande negociador e ele conseguiu acordos de paz e também influenciar a vários governos que estavam em crise, que estavam em pretensões de guerra em toda a Europa durante o seu papado, que durou aproximadamente 10 anos. Nós conhecemos pouco, não se tem muitos registros históricos de Zacarias antes dele assumir o papado dele, no ano de 741. Mas sabe-se que ele era um homem da igreja, era um sacerdote, era um presbítero. E logo após a morte do seu predecessor, Gregório III, também um grande papa, também santo, São Gregório III, ele assumiu o papado 5 dias apenas após a morte do seu antecessor. E ele foi votado com unanimidade. Todos votaram nele para que ele fosse o próximo papa. Naquela época estava tendo uma crise entre a igreja e os lombardos. E o novo Papa, recém-empossado, recém-assumido o título de Sumo Pontífice de Roma, foi ao encontro do rei dos Lombardos negociar com ele e foi também muito bem sucedido. Ele conseguiu com que todos os presos que estavam reféns dos Lombardos fossem libertados, conseguiu um bom acordo de paz e retomar algumas terras que estavam, algumas cidades que tinham sido invadidas por esses bárbaros e fazer um acordo de paz que perdurou por muitos anos. Conta-se que um dia depois da negociação do rei dos Lombardos com o Papa Zacarias, ele tinha uma sagração, como se chamava naquela época, hoje chama-se ordenação episcopal. Ele tinha uma sagração para fazer de um bispo em Roma. E o rei dos Lombardos, junto com a sua corte, pediu para o Papa para participar dessa cerimônia. E a cerimônia teve uma aura de santidade tão grande, as orações dirigidas pelo Papa Zacarias foram tão profundas que tocaram profundamente o rei dos Lombardos e todos da sua corte, que vieram às lágrimas, foram tocados pela graça de Deus e se converteram plenamente ao cristianismo, ao catolicismo. O Papa Zacarias precisou negociar também com o rei da França, com alguns ducados da própria Itália e sempre sendo muito bem sucedido, alcançando a paz. Foi de fato um homem que teve essa iniciativa, esse carisma. Ele conseguia lidar de uma forma muito boa com as pessoas em termos políticos, no campo da política. Olha que coisa interessante. E esse Papa fez com que essa aura de paz que pairou sobre Roma e sobre boa parte da Europa durante o seu papado fosse fundamental para algumas reformas que viriam na igreja nos anos que viriam depois que ele morresse. Assim, ele morreu no ano de 752 e logo em seguida já foi aclamado como Papa. Na sua biografia, dizia-se que ele era uma pessoa muito afável, muito gentil, muito pronto para escutar, principalmente as pessoas mais pobres, mais necessitadas. Estava sempre pronto a ajudar as pessoas que chegassem até ele. De fato, um grande homem de Deus. Já declarado santo, logo após a sua morte, teve, de fato, um papel fundamental na igreja que nós conhecemos hoje, para a sua consolidação num período de tantas dificuldades políticas, de uma tribulação tão grande em relação a guerras e também a situações bastante difíceis dentro da própria igreja em relação à perda dos costumes, principalmente dos costumes relativos à pureza, à sexualidade. Havia um momento muito difícil em que esse Papa, Papa Zacarias, conseguiu consolidar a doutrina da igreja diante de todas essas tribulações. É de fato um grande homem, santo por
é de fato um grande homem, santo por aclamação popular e depois confirmado pela igreja. Se você gostou dessa história, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, nos ajude a evangelizar. Também inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube da Desterro FM. Amanhã eu estou te esperando aqui com mais uma história de um santo, que juntos nós vamos conhecer. Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.